Oi, gente, boa noite. No vídeo anterior, eu fiz a leitura dos princípios e definições da Lei 8.666, que é a lei antiga de licitação, né? Agora eu vou estar lendo as modalidades, os limites e a dispensa de licitação. Esse conteúdo que eu estou lendo aqui, esse Vademecum, é do Gran Cursos. Deixar os créditos, né, para o Gran Cursos Online. Se alguém quiser que eu envie esse Vademecum, é só entrar em contato comigo, passar o e-mail que eu encaminho para vocês, tá bom? Das modalidades, limites e dispensa. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Os avisos contendo os resumos dos editais, das ocorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por uma vez, no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, e ainda quando tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Agora, ponto 2. E também deve ser avisado no Diário Oficial do Estado, do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal ou Distrito Federal. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias, se for para o concurso, ou se for para a concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. O prazo será de 30 dias, quando for concorrência, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, e na tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. O prazo será de 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior ou leilão. Será de 5 dias úteis para o convite. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital, resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. São modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preço,
o convite, o concurso e o leilão. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu projeto. A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstos no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite de no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas eleições. Quando por limitações de mercado ou manifesto interesse dos convidados for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinação das referidas neste artigo. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 ao 31, que comprovem a habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. As modalidades de licitação que se referem aos incisos 1 ao 3º do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado de contratação. Para obras e serviços de engenharia, para o convite até 150 mil, dada pela Lei 96/48 de 98. Lembrando que esses valores já foram atualizados numa nova atualização da Lei 8666, né? Tomada de preços, aqui na lei antiga, sem atualização, até 1.500.000. A concorrência acima de 1.500.000. Para compras de serviços não referidos no inciso anterior, o convite até o valor de 80 mil. A tomada de preços até o valor de 650 mil. E a concorrência acima de 650 mil. Lembrando que esses valores estão desatualizados. Esse valor é da Lei 8.666, mas já tem uma atualização nova.
As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação de competitividade sem perda da economia de escala. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviços ou compras, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. A concorrência é a modalidade de licitação cabível a qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência, porque a lei é o que cabe mais, cabe menos. É vedada a utilização da modalidade convite. A tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta ou concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específicas que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor de obra e serviço. Gente, deixa eu fazer aqui uma correção. Aqui no parágrafo 4º, nos casos em que couber o convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços. Em qualquer caso, a concorrência. Por que em qualquer caso a concorrência? Porque o que pode menos, pode mais. Eu expliquei anteriormente errado, tá bom? Se pode convite, pode usar a tomada de preços, porque o valor do convite é menor. E pode usar também a concorrência, porque o valor para fazer a concorrência é maior. E a tomada de preço também. Se pode fazer a tomada de preço, pode fazer a concorrência, porque o valor da tomada de preço é um valor menor que o valor da concorrência. O parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1º deste artigo, também para suas compras e serviços em geral, desde que, para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada da licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para a preservação da economia de escala. Agora, no caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e aplicar-se ao triplo, quando formada por maior número de entes da federação. É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º deste artigo anterior, desde que se não refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras
e serviços da mesma natureza ou mesmo local que possam ser realizadas conjunta ou concomitantemente. É dispensável a licitação também para obras e serviços de engenharia de valor até 10% e para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo anterior para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possam ser realizada de uma só vez. Também nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras e serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que podem ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições estabelecidas. É dispensável também quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normatizar o abastecimento. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei, e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preço dos serviços. É dispensável também para aquisição por pessoas jurídicas de direitos públicos interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para este fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. É dispensável a licitação também quando houver possibilidade do comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Também é dispensável para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja necessidade de instalação e localização condiciona a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. A contratação de remanescente de obras e serviços ou fornecimento em sequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Também é dispensável nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. É dispensável também na contratação da instituição brasileira incumbida, regimental ou estatuariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional ou da instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Para a aquisição de bens ou serviços nos termos do
de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Também é dispensável para a aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatível ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Aqui a dispensável, não dispensa, gente, desculpa, dispensável, licitação dispensável, o ícone 16. Para a impressão dos diários oficiais de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidade que integrem a administração pública. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção ou equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência de garantia. As compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que o seu valor não exceda o limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo 23 desta lei. Também é dispensável a licitação para compras de material de uso de forças armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico pelos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Também é dispensável na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. É dispensável a licitação também para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia até 20%, o valor do que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Dispensável também na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Também na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Também é dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo,
para a atividade contempladas no contrato de gestão. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica ou por agência de fomento para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Na celebração de contrato de programa com ente de federação ou com entidade da sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato do consórcio público ou em convênio de cooperação. Também é dispensável a licitação na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuadas por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como os catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. É dispensável também a licitação para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas com tal preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. É dispensável também na contratação de instituições ou organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal. Também nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e o 20 da Lei 10.973, observados os princípios gerais da contratação delas constante. É dispensável também na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, no âmbito da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou das tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Também é dispensável para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que regimental ou estatuariamente tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, nos sistemas do inciso 32 deste artigo,
em que tenha sido criada para este fim específico, em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Outra forma de licitação indispensável é para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Aos percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, serão 20% para compras e obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e por autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências executivas. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecida no inciso 8º do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quanto aplicadas a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1º do caput do artigo 9º, a hipótese prevista no inciso 21 do caput. Agora eu vou dar uma pausa. Daqui a pouco eu volto para estar lendo o artigo 25, quanto aos casos de inexigibilidade de licitação. Lembrando que esse material é do Gran Cursos, então dá os créditos ao Gran Cursos, né? É o VAD MECUM deles. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo e me passe o e-mail que eu envio para vocês, tá bom?